Convido a toda a igreja para nos colocarmos de pé. Vamos estar recebendo o irmão diácono Eliezer, que vai nos trazer a poderosa palavra de Deus. Meu Deus! Aleluia! Que alegria, Senhor. Obrigado, Deus. A igreja noiva de Cristo na direção de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Pode ser uma igreja? Amém! Agradecer ao pastor Lucas pelo convite, pastor Paulo também, por ter permitido o pastor Lucas me convidar, né? Não adianta o pastor Lucas me convidar e o Paulo travar. Não vai pregar não, então agradeço os dois. Como já são 8h06, eu vou ir direto na mensagem, tá bom? 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Glória a Deus. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Poder sentar, igreja. Então, vamos lá. O tema da nossa mensagem hoje é: põe a tua casa em ordem. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Judá. Mas a gente conhece bastante o rei Ezequias, não somente pelo que ele fez no reinado dele, mas também pela cura milagrosa que Deus fez na vida dele. O rei Ezequias foi contemporâneo do profeta Isaías. A exemplo de Lutero, também foi um grande reformador, considerado por muitos o melhor rei de Judá. Abriu a casa de Deus, santificou os obreiros da casa de Deus, restaurou os dízimos na casa de Deus, celebrou a Páscoa com tremendo entusiasmo, zelava pelas coisas sagradas de Deus e disse não à idolatria. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, removeu os altares
quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor na iminente invasão de Senaqueribe, rei da Síria. E por causa dessa confiança em Deus, Deus enviou um anjo e milagrosamente livrou Judá do exército da Síria, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Assim o Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo o que fazia. E por causa dessa retidão, no versículo 3 fala que Ezequias era um homem reto. E por causa dessa retidão, ele teve moral com Deus. Lá no capítulo 20, versículo 3, fala assim: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Quem de nós teria essa audácia de falar com Deus sobre nós mesmos? Que a gente era íntegro e reto diante dele. Eu acho que a gente não teria coragem, né? Chegar para alguém e falar: não, eu sou íntegro, não, eu sou reto. Mas Ezequias tinha essa moral. E por causa disso, Deus o curou. E é interessante o versículo 4, que mostra o quanto Deus ama um coração quebrantado. Deus tinha falado que ele ia morrer, mas ele virou o rosto na parede e falou: Deus tem misericórdia de mim, com o coração quebrantado. E Deus ouviu. Deus ama um coração quebrantado. A gente fica aqui desesperado por causa de um problema desse tamanho, e Ezequias que ia morrer e foi curado. Então confia no Deus de vocês, no Deus que ama o coração quebrantado. Não há nenhuma causa impossível para o Senhor. Basta você ter um coração quebrantado. Além disso, no versículo 8, fala que Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Aqui também eu aprendo uma coisa: retidão gera intimidade. Deus não tem obrigação nenhuma de mostrar sinal para a gente. Nenhuma. Deus faz quando quer, o que quer, se ele quiser, se ele não quiser, o que ele quer. Glória. Mas Ezequias tinha tanta intimidade por causa da sua retidão, que ainda teve também mais uma audácia de pedir um sinal. E Deus mostrou o sinal para ele. Olha só o que uma vida reta diante de Deus faz. Te dá moral diante de Deus e te dá intimidade perante o Senhor. O rei Ezequias, popularmente falando na linguagem de hoje, a gente podia dizer que ele realmente era o cara, né? Porque ele tinha todo o favor de Deus na vida dele. Só que teve um porém: ele não botou a sua casa em ordem. O primeiro pedido lá do versículo 1 do capítulo 20, põe a tua casa em ordem, ele não cumpriu. Ele foi curado, mas ele não cumpriu o que Deus pediu. Vamos ler a partir do verso 12? 2 Reis, capítulo 20, verso 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua casa, a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada dos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Aqui a gente aprende mais uma lição. Não podemos mostrar nossa casa para qualquer pessoa. Quinta-feira a Amanda falou até isso na pregação dela, e é uma verdade. Não devemos mostrar nossa casa para qualquer pessoa. Verdade. A gente tem que ter cuidado com isso.
Tem gente que não somente mostra a casa, mas também conta tudo que está acontecendo na sua vida. Tudo que você possui, tudo que você tem. Conta que seu marido, de repente, você acha que teu marido não presta, aí você está contando para os outros que teu marido não presta. Aí a menina, amiga da esposa, vai em cima do marido. A mesma coisa na esposa, fica falando mal da esposa. Aí o seu amigo fica dando em cima da tua esposa. Então cuidado com quem você fala. Cuidado com quem que você conta para os seus amigos. Quem você coloca na sua casa. Não é porque é crente que você pode colocar na tua casa. Tenha cuidado. Tem gente que a gente tem que cuidar na rua. Aleluia. E não dentro da nossa casa. Aleluia. Tem gente que está passando por algumas dificuldades, que é Deus que fez essa dificuldade. Deus que criou essa dificuldade. E a gente quer resolver para a pessoa. Mas Deus não mandou ninguém resolver. Deus só mandou você orar. Aleluia. Então, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Por causa disso, o rei da Babilônia invadiu o palácio de Ezequias e roubou tudo que ele tinha. Aí no versículo 18 diz assim: alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías dizendo, segundo a palavra de Deus, né? Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Parece mentira, né? Que Ezequias falou isso. Mas Ezequias falou realmente isso. Boa é esta palavra. Deus mandou uma palavra de juízo. Os filhos dele virariam eunucos. E Ezequias falou: boa é esta palavra. Porque enquanto eu estiver vivo, isso não vai acontecer. Enquanto eu estiver vivo, haverá paz no meu reinado. Ezequias era uma pessoa que não se importava com as próximas gerações, que não se importava com o que ia acontecer futuramente, só se importava consigo mesmo, só se importava no momento, com o seu momento. E a gente é a mesma coisa que Ezequias, a gente só se importa com agora. Tem muitos pais que não se importam com o que vai acontecer futuramente com seus filhos, só se importa no momento, só se importa agora. É verdade. E a gente não pode ser assim com os nossos filhos. Como Ezequias pensava, afinal de contas, não vamos estar vivos mesmo? Esse tipo de pensamento não pode estar na mente de nenhum pai aqui na igreja hoje em dia, nesta noite. Afinal de contas, não vamos estar vivos mesmos? Não tenho esse tipo de pensamento, porque Deus se importa sim com as próximas gerações. E Deus quer hoje libertar muitos pais desses pensamentos. Se importe sim com o futuro do seu filho. Se importe sim com o futuro da sua nação. O que você faz hoje vai gerar o amanhã. Então, cuidado. Aí, o que aconteceu por causa dessa negligência do rei Ezequias com a sua casa? Ele não cumpriu a ordem de pôr a tua casa em ordem. Então, o que aconteceu? O rei Ezequias morreu e chegou o capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Aqui tem um detalhe bem interessante. Se Manassés começou a reinar com 12 anos de idade e Deus tinha dado mais 15 anos de vida para Ezequias, o rei Ezequias, significa que quando Deus mandou o rei Ezequias colocar a sua casa em ordem, Manassés nem tinha nascido. Ele não tinha nem filho. Ele só foi nascer 3 anos depois. E mesmo assim, o rei Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Não seria mais fácil você cuidar do seu filho antes dele nascer? Desde criança? Ensinar o caminho do Senhor desde criança do que depois de adolescente? Da jovem? Pois é. Mas mesmo assim, o rei Ezequias não botou a sua casa em ordem. Não ensinou a palavra de Deus para o seu filho, para Manassés. E as consequências vieram fortes. Versículo 2. A mãe dele, de Manassés, se chamava Efisibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois
reconstruiu os altares idólatras que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante do exército dos céus. E que é o exército do céu? As estrelas, o sol e a lua. Prostrou-se cada um. Prostrou-se diante das estrelas, prostrou-se diante do sol e prostrou-se diante da lua. Edificou altares na casa do Senhor. Na casa do Senhor ele botou altares idólatras, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Manassés fez isso. Queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Para o provocar a ira. Manassés fazia tudo isso para provocar a ira de Deus. Olha como era o filho do rei Ezequias. Também pegou a imagem da escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Vocês prestaram atenção no versículo 6 do capítulo 21? Vamos ler de novo, versículo 6. Manassés: e queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Agora vamos ler o mesmo versículo 6, só que do capítulo 18. Agora falando de Ezequias. Ezequias: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Olha a diferença do pai para o filho. Ezequias, versículo 6 do capítulo 18: se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O filho dele, Manassés, versículo 6 do capítulo 21: e queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Diferença do pai para o filho. Aqui no capítulo 21 fala que Manassés fez tudo, reconstruiu tudo que o pai destruiu. É muito nítido, é bem nítido que Manassés queria desfazer tudo que o seu pai fez. Por que Manassés queria? A Bíblia não fala, mas a gente consegue perceber. Porque o rei Ezequias, além de não ensinar a palavra de Deus, ele também era um péssimo pai. Um péssimo pai. O rei Ezequias era rei. Talvez ele não tinha tempo de cuidar do seu filho. Só que nós precisamos sim cuidar do nosso filho. Da mesma forma que nós temos a obrigação de ensinar o nosso filho no caminho do Senhor, Aleluia! também nós temos a obrigação Glória! de amar o nosso filho. Aleluia! Não é porque você tem um ministério que você vai lá com seu filho, de qualquer maneira. E não é porque é seu filho que você não vai ensinar o caminho do Senhor. O que você faz hoje vai gerar o amanhã. Então ame o seu filho. Vocês, pais, não são somente provedores de comida, provedores de comida e de roupa, não. Pai não é só dar comida e roupa, não. Pai tem que amar o seu filho. Pai tem que ensinar a palavra de Deus para o seu filho. É ensinar esses hinos de hoje do culto de vinil para os seus filhos. Aleluia! Que são hinos com inspiração divina. Aleluia! Glória a Deus! Os pés dos hinos antigos. Mas não, se a gente for falar a verdade mesmo, na lata assim, como eu costumo falar, esses hinos antigos eram muito melhores do que os de hoje. É verdade. A letra. E olha que eu sou roqueiro, né? Eu sou um roqueiro gospel, digamos assim. Diego sabe disso. Então, mas mesmo assim, eu posso falar com todo o meu coração que os hinos antigos, a letra é muito melhor. Olha o que acontece hoje nas músicas de hoje em dia. Você passa 16 minutos cantando a mesma frase. Praticamente um mantra gospel.
Vocês conhecem aqui, todo mundo já viu aqueles cachorrinhos, né? De cima da televisão, que fica o tempo todo assim? Quando canta esses versículos de hoje em dia, as pessoas ficam assim, o tempo todo. Semana passada, eu vi que tinha estava cantando um louvor que atualmente, a pessoa ficou, eu botei no celular e contei, cronômetro, ficou 13 minutos assim. Saiu de lá do mesmo jeito, não mudou nada. Agora vê os hinos antigos, faz a gente chorar na presença do Senhor. Não que todos os hinos atuais são ruins, não são. Mas os antigos tinham inspiração divina. É verdade. Os hinos da harpa tinham inspiração divina. Os de hoje têm? A maioria não, alguns têm. Então a gente vamos analisar bem os que têm, que a maioria não tem. Então não despreze os hinos antigos. Porque esses hinos libertaram muitas pessoas de drogas, Aleluia. de situações erradas. Então, respeitar os antigos. Olha uma consequência bem nítida do que aconteceu por causa da negligência do rei Ezequias diante do seu filho e da sua casa. Jeremias, capítulo 15, versículo 4. Vamos ler o versículo 3 também. Jeremias, capítulo 15, versículo 4. Versículo 3, vamos começar pelo 3. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar os cães, a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra. Por causa de quem? Por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Vou repetir. Por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. O que isso mostra? Mostra que na época que Israel estava sendo levado a cativo, foi por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá. Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. Por causa de quem? De Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá. O que significa isso? Que se o rei Ezequias tivesse colocado a sua casa em ordem, esse cativeiro não existiria. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente faz hoje. É verdade. Ah, mas eu não tenho filho, mas um dia vocês vão ter. Então já desde agora já comecem a ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Mas já com Eliezer, eu não sou rei, meu filho não é príncipe, meu filho não vai destruir uma nação inteira. Realmente, você não é rei e aqui não tem reinado. Só que tem porém. Seu filho pode se virar traficante na favela do Rola, do Aço, do Cesarão. Aí você fala assim: Eliezer, toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus, toda palavra de maldição sobre a minha casa. Sabe o que é palavra de maldição? É o que a Bíblia fala. É verdade, pai. Não estou falando nenhuma palavra de maldição sobre a vida de vocês. Só que a sua negligência pode fazer com que seu filho seja uma pessoa ruim. É simplesmente uma coisa bem simples. O que você faz hoje, o que você deixa de fazer hoje, ensinando seu filho, vai acontecer futuramente. Pode acontecer futuramente. Não é palavra de maldição, não é maldição hereditária. É simplesmente a questão que você não está cumprindo o seu papel de pai e mãe. Quando eu estou falando aqui de pai, eu estou falando de pai e mãe. Então, se nós não cumprirmos o papel de pai e mãe, pode acontecer uma coisa ruim com o nosso filho. Não é maldição hereditária. É simplesmente a consequência da sua negligência. A consequência da tua displicência. Nós pais temos o dever de ensinar os nossos filhos. Não é um favor que a gente está fazendo, é um dever. Aleluia. É um dever dado por Deus. Ensine seu filho no caminho que deve andar. Aleluia. É um dever, não é um favor. É simplesmente um dever. O que você faz hoje ou deixa de fazer pode afetar tanto a sua história como a do mundo
do mundo todo. Vou dar alguns exemplos da Bíblia. Mateus 27, versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Aleluia. Fique em caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O próprio povo falou isso: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que aconteceu? 70 anos depois, o rei Tito foi lá, invadiu Jerusalém e matou um monte de gente. Caiu sobre eles. E séculos depois, no Holocausto, caiu sobre os filhos. Consequência. Meu Deus, aleluia, glória. Outro exemplo, Samuel e seus filhos. 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, os filhos de Samuel não andavam pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. A monarquia surgiu em Israel na casa de Samuel. Aí vocês vão falar: um rei é bom, um rei não é ruim, viu o rei Davi? Pois é, mas não era o que Deus queria. E olha o que Deus falou para eles: vocês querem um rei? Então o rei vai ser assim. 1 Samuel capítulo 8. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos para servi-lo, colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50, ele disparará as terras dele, tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não importa, queremos ter um rei. Deus falou: vocês vão me clamar falando para pedir perdão porque vocês pediram um rei. E o povo falou: não importa, eu quero um rei. Pois então, 4 capítulos depois, olha o que aconteceu. As consequências veio a cavalo. Capítulo 12, 4 capítulos depois, versículo 19. E todo o povo de Israel disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Deus avisou antes que o rei Saul seria um bom rei, que era melhor não ter monarquia em Israel, que era melhor ter o rei, o próprio Deus, como aleluia. nação. Não me importa, a gente quer um rei para a nossa nação. 4 capítulos depois, o povo estava pedindo misericórdia por causa dos seus pecados e por ter pedido um rei. Então, cuidado com as nossas atitudes. Cuidado com o que a gente faz hoje, que vai acontecer, vai gerar uma amanhã do jeito que a gente não quer. Aleluia. Deus avisou antes o povo de Israel. Da mesma forma, Deus está avisando hoje: votem direito, porque senão o seu amanhã vai ser nebuloso. É verdade. É simples assim. Deus está avisando. Deus avisou lá séculos atrás e está avisando hoje de novo: votem direito, porque senão não adianta depois reclamar. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, queixe-se das suas próprias escolhas. Depois não adianta culpar Deus, não. Nem pedir misericórdia. Deus pode ter misericórdia? Pode. Mas é melhor não tentar Deus, porque Deus é soberano. Então não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Outro exemplo: o rei Davi e seus filhos. Uma filha foi estuprada,
Outro assassinou o próprio irmão, revoltado e querendo matar também o pai, o próprio rei Davi. Tudo isso por causa do pecado com Betseba e também da negligência de Davi com seus filhos. Quando a sua filha foi estuprada, o irmão dele matou o irmão que estuprou, né? Quando Davi ficou sabendo de tudo isso, Davi ficou muito irritado, ficou muito bolado, ficou muito irritado. Mas a palavra de Deus diz assim, que ele só ficou irritado. Lá no capítulo, 2 Samuel, capítulo 13, 21, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Mas e aí? Ficou irado. O que ele fez? Nada. Ele só ficou com raiva. Só acendeu a ira dele. Simplesmente não fez nada. Não adianta você ficar com raiva do seu filho por causa do que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Ah, eu estou com muita raiva do meu filho porque ele fez isso, fez aquilo. E daí? Você não vai tomar nenhuma atitude, não? Não adianta você ficar com raiva do seu filho. Você, como pai, tem que se posicionar. Aleluia. Para que ele pare de fazer o que ele está fazendo. Aleluia. Só o fato de ficar com raiva não vai resolver nada. Se posicione como pai. Se posicione como mãe. Se posicione na sua casa como pais de verdade. Somente a ira não vai adiantar nada. Agora tem um exemplo bom também, né? Temos exemplo bom de atitudes que mudaram a vida. De Ruth. Todo mundo conhece aquela frase, né? Seu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde você morreu, eu vou morrer também. Ruth ficou no inimigo. E a consequência dessa atitude? Ruth virou o quê? Bisavó do rei Davi. Então, a genealogia de Jesus. Por causa da atitude de ficar com a tua sogra. E não somente Ruth, lembra de Raabe, porque ela protegeu os espias, ela também entrou na genealogia de Jesus. Está lá em Mateus 1. Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, que veio de Jesus Cristo. Uma prostituta entrou na genealogia de Jesus, por causa de quê? Da sua atitude. De proteger os espias. É o que Deus faz. Deus faz tanto quando a gente faz errado, as consequências vêm. Ele dá as consequências. Mas quando a gente faz uma coisa certa, também vem a consequência. Aleluia. Sábado a gente fez o evangelismo lá em Cosmo, o presbítero Paulo até testemunha, né? A gente encontrou miliciano, encontrou bandido, tinha um menino com tatuagem até debaixo do olho, o corpo todo cheio de tatuagens. E a gente também encontrou um miliciano, coitado do Paulo, quase apanhou um miliciano. É brincadeira. Mas foi tenso. Para ele foi tenso, né? Mas eu vou perguntar para ele. Presbítero Paulo, quem é aquele menino todo tatuado com a tatuagem de um fuzil aqui na barriga e na mão falou? Quem era filho de quem? Diaconisa que tinha consagrado ele. Meu Deus. Filho de quem? Uma diaconisa. Era crente, filho de crente. Eu estou botando a culpa na diaconisa, coitado? Não, mas é filho de crente. Só Deus sabe se ela ensinou o seu filho direito ou não. Ensine o teu filho no caminho em que deve andar. Não estou botando peso nas costas de ninguém. Deus não está botando peso nas costas de ninguém. Significa que seu filho vai seguir sempre no caminho do Senhor? Não necessariamente. Mas você, como pai, tem que cumprir o seu papel. E tem muito traficante, miliciano, filho de crente por aí. Por isso que eu te falei, cuidado com o que vocês fazem, porque seu filho pode não ser um rei e destruir uma nação, mas ele pode virar um traficante de uma favela por aí. E sua filha também. Pode ser boneca de algum traficante. Então põe a sua casa em ordem. Aleluia. Põe a sua casa em ordem. A maior missão da vida de José foi suprir Israel da fome que viria sobre o mundo todo. A maior missão da vida de Moisés foi libertar o povo de Israel do Egito.
A maior missão da vida de Josué foi introduzir o povo à terra prometida. A maior missão da vida de Salomão foi construir o templo. A maior missão da vida de Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém. A maior missão de João Batista foi preparar o caminho do Senhor. A maior missão de Paulo foi levar o Evangelho aos gentios, a nós. E a maior missão de Abraão, qual foi? Gênesis 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Então, a maior missão de Abraão é o quê? Ensinar os seus descendentes. A sua casa e os seus filhos depois dele. Não parava só em Abraão. Viam os netos, os bisnetos, os tataranetos. A nossa maior missão pode ser essa. Cuidar da nossa casa. Não se ache menos importante, porque a sua maior missão não é reconstruir o muro de Jerusalém. Se Deus botou na sua vida a maior missão de cuidar da sua casa, da sua família, se sinta feliz. Glória. Porque toda a sua casa pode servir ao Senhor. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Abraão não viu toda a sua promessa sendo cumprida, mas ele creu que toda a sua casa, parentela, todas as nações da terra conheceriam a Jesus. Abraão estava vendo eu e você aqui hoje na igreja. Aleluia. Ouvindo a palavra de Deus, pela fé. Então vamos cumprir com o nosso propósito aqui na terra, que é falar da palavra de Deus. A primeira geração que nasceu no Egito morreu no deserto, conhecendo os feitos de Deus. A segunda geração que nasceu no deserto e morreu na terra prometida, conhecia os feitos de Deus. Mas e a terceira geração, que nasceu lá na terra prometida, já não conhecia mais os feitos de Deus. Por quê? Porque os pais pararam de contar. Porque os pais pararam de contar o que Deus tinha feito lá no Egito, como libertou o povo de Israel, como libertou o povo lá no deserto, como cuidou do povo no deserto. Os pais pararam de contar. Aí a terceira geração já não conhecia mais o Senhor. Está lá no livro dos Juízes, que a terceira geração já não conhecia mais o Senhor. Os feitos do Senhor, porque os pais pararam de contar. Põe a tua casa em ordem. Antes de qualquer ministério que a gente pode ter, você é pai e você é mãe. Então, antes de qualquer ministério, bota uma coisa na sua cabeça. O seu maior ministério é ser pai e ser mãe. Esse é o maior ministério que Deus bota na nossa vida. Está na hora da gente começar a ensinar nossos filhos a palavra de Deus. Trazer os nossos filhos para a escola dominical. Ah, mas meu filho não quer vir. Gente, até 17 anos não tem que querer não. Aleluia. O que vocês acham que eu estou aqui? Eu sei que você é escola dominical, mas quando eu chegava aqui, porque para chegar aqui era complicado. Eu queria ficar em casa dormindo ou assistindo a Fórmula 1. Mas minha mãe me obrigava a vir aqui. Tem 4 irmãos, tem 3 irmãos comigo, são 4, né? Minha mãe só se esmava comigo. Você vai. Eu sou o caçula, então os outros ela não ligou muito. Mas a mim ligou. O que aconteceu? Eu estou aqui. Aleluia. E os meus irmãos que eram ligados? Glória a Jesus. Que estão nem na igreja. Então obriga seu filho para a igreja mesmo. Vai na marra. É verdade. É na marra mesmo. Até 17 anos é literalmente na marra. Não, os filhos não mandam em vocês. Vocês mandam. Aleluia. Glória. Hoje eu estou passando a mão na cabeça de todos os filhos, mas eu estou falando com os pais. Vocês têm que obrigar os seus filhos a vir para a escola dominical, sim. Eles não mandam em vocês, vocês mandam neles. Aleluia. Vocês mandam neles. Quando eu lembro que na minha época de escola, quando chovia, a gente tinha que ir para a escola de qualquer jeito. Podia chover canivete. E aqui minha professora também, pastora Rosemary, pastora Zeli também foi uma professora da São Camilo. Então a gente tinha que ir para a igreja, para a escola, chovendo canivete ou não, nossos pais não levavam. Hoje os pais acordam às 7 horas da manhã, vê o seu filho lá na cama, tadinho dele.
Vai para a escola, não, fica em casa. Os próprios pais fazem o filho não ir para a escola. E o que acontecia também? A gente, quando a gente viajava uma vez no ano, no final do ano letivo. Hoje em dia os pais tiram a criança da escola, não está nem aí se tem prova não. Tira a criança da escola e viaja 3, 4 vezes. Meu Deus, coisa linda, pai. Então a culpa é dos pais, não é dos filhos. Ah, mas essa geração, coitada dessa geração, os filhos estão tudo com minhoca na cabeça. Os filhos estão tudo sendo levados pela faculdade, pelas ideologias. Beleza. Mas você o quê? Você cuida do seu filho durante 17 anos. A escola cuida deles, digamos assim, durante 10 anos. E vocês durante 17 anos. Então quem é o maior culpado? É os pais, que tem mais tempo com os filhos. Então a culpa é dos pais. Eu não sou pai ainda, mas eu sei que se eu fizer alguma coisa de errado quando eu tiver, ele pode sofrer as consequências. Então não é porque eu não tenho filho que eu acho que isso não vai acontecer comigo. Se eu for negligente como pai, vai acontecer comigo. A culpa vai ser de quem? Minha. Então, vocês são pais. Vocês são mães. Bota a ordem na casa de vocês. Aleluia. Filho não manda em pai. Filho não manda em mãe. Quem manda na casa de vocês é vocês. Aleluia. Investem nos seus filhos, que vocês terão retorno da parte de Deus. Tem pais que nem esquentam. Tem pai que nem esquentam seus filhos fora da igreja. Parece que eles não estão nem aí. Seu filho vai para o inferno, não. Gente, isso é uma coisa que assim, eu fico meio irritado com essas coisas. Porque eu acho que eu não sou pai. Como eu falei, eu não sou pai, né? Mas se eu fosse pai e visse meu filho fora da igreja, eu não iria ficar sossegado. Eu não iria ficar normal, achando normal. Não é normal, cara. Vocês não dizem que amam o filho de vocês? Vocês vão querer que seu filho vá para o inferno? Não vai, né? Então, gente, cuida do filho de vocês. Não achem normal o filho de vocês estar fora da igreja. Aleluia. Insista, persista. Glória a Deus. Prega o evangelho todos os dias na sua casa. Perturba eles. Sem entenda. Porque vocês são responsáveis pelos filhos de vocês. Somente vocês são responsáveis pelos seus filhos. E não a escola. Nem a igreja. As responsabilidades dos pais. Deuteronômio capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, quer dizer, neto, temam a Deus, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que seus dias sejam prolongados. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos lugares de sua casa e nas suas portas. Inculcar. O que significa inculcar? Colocar na mente, na marra mesmo, vai falando todo dia, vai perturbando seu filho todo dia, vai falando a Bíblia para seu filho todo dia, até entrar na mente dele. Aleluia. Não hora para outra não, tem que perturbar mesmo, todo santo dia até a palavra ficar na cabeça. Aleluia. Como se fosse um ensaio, quando a gente ensaia, é a mesma coisa, tem que ensaiar várias vezes, até a música ficar gravada. O problema é que hoje em dia as pessoas não querem nem ensaiar. Eu vou falar na minha época porque eu não sou velho, né? Mas antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente ensaiava umas 3, 4 vezes por semana para a gente conseguir fazer um teatro, para a gente conseguir cantar uma música no congresso. Hoje em dia as pessoas botam lá no celular e saem em casa mesmo. A desculpa é o que? Ah, mas eu estou trabalhando muito. Mas naquela época o povo não trabalhava, não? O povo trabalhava do mesmo jeito. Mas vinha para a igreja ensaiar. Obrigada, Deus. O problema é que hoje em dia as pessoas não veem porque não querem. Não é por causa do trabalho, é porque não querem. Mas até que o pessoal antigamente não trabalhava, porque era tudo vagabundo. Mas não é. Trabalhavam, nossos pais trabalhavam como a gente trabalha. Só que
que eles tinham responsabilidade. Aleluia. E nós hoje não temos. E não é Aleluia. culpa de ninguém, é culpa de nós mesmos. É culpa dos pais, é culpa da nossa preguiça. Aí acontece uma coisa que a Amanda também falou quinta-feira. Eu estava conversando com uma pessoa que é Uber, e ele estava falando que tem igrejas aqui no bairro, aqui na Cidade do Melo, essas igrejas grandes, que tem pessoas que quando saem da igreja, o Uber vai lá, eles chamam o Uber, aí a pessoa sai direto da igreja para uma boate. Acabou de sair da igreja. Estou saindo, vou lá na porta, chamo o Uber, aí pego o Uber e vou para onde? Para uma boate. Ele é motorista de Uber. Então várias vezes ele fala que ele leva um crente para a boate depois do culto. Depois do culto. E não é uma boate normal, não, é uma boate gay. A pessoa está lá louvando, ah meu Deus, eu te amo. E vai direto para o culto para uma boate gay. Lá perto do Verso Shopping. É o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. Está acontecendo hoje em dia com os jovens. Por culpa de quem? Dos seus pais. Que fica passando a mão na cabeça do jovem. Fica com medo de perder o jovem. Ah, meu filho vai sair de casa. Se eu ficar forçando ele para a igreja, ele vai sair de casa. Gente, o que é pior? Seu filho ficar com raiva de você? Ou você entregar o seu filho para o diabo? Porque quando você passa a mão na cabeça do seu filho, você está entregando os seus filhos para o diabo. Então não passe a mão na cabeça do seu filho. Aleluia. Seja responsável. Aleluia. Mais uma vez, eu não estou colocando peso nas costas de ninguém. De ninguém. É somente a sua responsabilidade de criar o seu filho. Se vocês ficarem com raiva de mim, falando que eu estou botando peso nas costas de vocês, não estou. Que é a Bíblia que está falando isso. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu não tenho culpa de nada, nem fui eu que escrevi a Bíblia. Foi Deus que colocou lá. Então, culpa a Deus. Salmo 44, versículo 1. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Os pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Os pais hoje em dia nem contam os testemunhos da vida deles. Os pais não contam o que Deus fez na vida deles. Como que o filho vai conhecer a Deus? Como que teu filho vai amar a Deus se você nem conta o que Deus fez na sua vida? Não adianta você falar de um Deus bom se você não mostra para o seu filho os feitos do Deus bom. Conta para eles os seus testemunhos de onde Deus te tirou, o que Deus fez na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Êxodo 16, 31. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando eu os tirei do Egito. Então Deus se importa com as próximas gerações. Ele guardou maná para que as próximas gerações vissem o que Deus fez. E nós temos que fazer a mesma coisa. Contar para os nossos filhos, depois nossos filhos contar para os nossos netos. Aleluia. O que Deus fez na nossa vida. Glória. Contemos para os nossos filhos os feitos de Deus. 2 Pedro 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembranças acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presentes convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, Pedro falando, enquanto eu estou vivo, considero justo despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, quando ele morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Diligentemente. O que significa diligentemente? Com zelo, com cuidado.
falando a verdade certinha do que está na palavra de Deus, sem inventar, sem botar nada. É falar o que está escrito aqui, diligentemente. Mesmo depois de morto, as pessoas vão lembrar da sua vida, do que você falou. Mesmo depois que o pastor Paulo parta, a gente vai lembrar dos conselhos dele. Eu falo isso, você que não gosta. Deus vai lembrar dos conselhos dele. Aleluia. Pastor Tomás, estou aqui com 36 anos, eu lembro do pastor Tomás, da pastora Zilda, tudo que eles nos ensinaram quando a gente era criança. Aleluia. Diligentemente, com zelo. Não precisa inventar coisas. Obrigado, Senhor, por essa Você não precisa palavra. botar nenhuma palavra que está na Bíblia. É só pregar, é só ensinar o teu filho que está na Bíblia. Só isso. O Espírito Santo vai fazer o resto. Não adianta a gente ficar pedindo oração para os nossos filhos, não. Somente oração. Ah, ora pelos meus filhos. Não, ora você. Você é o pai. Então ora você. Cuida você. Ensina você. Trate você. Porque vocês são os pais dessa criança. Para que eles amem a Deus e temam a Ele. Eu gosto muito dessas duas palavras, amar e temer. Amor e temor, né? Que é muito importante na vida de qualquer pessoa, qualquer cristão. São coisas totalmente diferentes, não totalmente diferentes, mas são coisas diferentes. Amor e temor. Tem um exemplo que eu ouvi uma vez do pastor Luciano Gravo contando a história do paraquedas reserva. O que significa paraquedas reserva? Qual o paraquedas principal? É o amor. A gente serve a Deus por causa de quê? Porque a gente ama a Deus. Mas pode chegar um dia que o nosso amor a Deus seja pequenininho. Por causa das situações que passam na nossa vida, das tribulações. Mas aí tem o paraquedas reserva, que é o quê? É o temor. Então você não peca por causa do amor. Mas pode chegar um dia que você não peque por causa do temor. O temor significa o quê? Aleluia. Respeito. Então ensina seus filhos a ter amor a Deus e a temor a Deus. Não somente amar, não somente temer, mas amar e temer. Ensina essas duas palavras, amor a Deus e temor a Deus. O grande problema do nosso país, da nossa geração, não são os distantes, não são os mudantes, somos nós. Por causa do nosso pecado de omissão. O nosso maior pecado é o pecado da omissão, de não falar a palavra de Deus para as pessoas. Então o problema não são os descrentes, somos nós mesmos que não contamos Deus para as pessoas. Ah, o país está desse jeito por causa do mundo. Não. É por causa de nós, igrejas, que não ensinamos diligentemente a palavra de Deus. A culpa é somente nossa. Vou deixar alguns versículos para terminar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir. Se puder, bota aí. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem, que deve ensinar a palavra de Deus e não faz, vocês estão pecando. O pecado da omissão. O pecado da omissão. Como diz aquela frase bem famosa do Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pecado da omissão. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios, ensina o teu filho no caminho que deve andar. No caminho, não é o caminho. É simplesmente mostrar o caminho. Tem que estar no caminho junto com seus filhos. É no caminho, junto com teus filhos. Glória! Que aí eles vão ver vocês juntos. Então ensine teu filho no caminho em que deve andar, para quando for velho não se desviará dele. Amém, igreja?
Vou pedir para vocês ficarem de pé um minutinho. Eu vou pedir a diaconisa Taina para fazer uma oração pelos pais. Aleluia. Somente pelos pais. Somente pelos pais. Nem cita os filhos. É somente pelos pais. Para que os pais possam cumprir o seu papel de pai e mãe. Pedir para quem for pai e mãe poder chegar lá na frente. Todo mundo, se quiser ficar no corredor pode ficar, mas todo mundo que for pai e mãe, aqueles que estiver grávido também, pode vir também, que seu filho já vai nascer. Se a diaconisa está aí para você. Aleluia. Chega de frente. Aleluia. Pega para mim aí. Vamos. Aleluia. Pai do Senhor. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nesse momento, Senhor, estamos pedindo, Senhor, por nós, os pais, as mães, Senhor, aqueles que o Senhor tem dado autoridade no lar, Senhor, para cuidar, Senhor, para levar no caminho certo, Senhor, no caminho, Senhor. Senhor, que possamos entender a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é boa para nos corrigir, Senhor, também. Timóteo, Senhor, fala isso com a igreja, Senhor, que a palavra serve também para nos corrigir, para corrigir o nosso caminho, Senhor. Então, Senhor, se nós desviamos o caminho, Senhor, que nós possamos nos atentar, Aleluia. Senhor, corrigir essa rota, Senhor, para atingirmos o caminho que o Senhor quer, Senhor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa visão, Senhor. Possamos ter visão além do alcance, Senhor. Possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando, Senhor. Que possamos ter as nossas vistas, Senhor, descobertas, Senhor. Que possamos ver aquilo que está oculto, Senhor. Nos revela, Senhor. Revela a cada um pai, cada uma mãe, Senhor, que está aqui hoje, Senhor. O que nós temos que fazer de mudança, Senhor. Aleluia. A Tua palavra, Pai. Que possamos buscar, Senhor, de joelhos, Senhor, em Ti, Senhor. Para poder acertarmos na condução, Senhor, dos nossos filhos, Senhor. Senhor, aqueles que já estão adultos, que já têm filhos adultos, Senhor. Mas que nós possamos também, ainda assim, Senhor, fazer o que é correto, Senhor, fazer o que Tu tens dado para nós nessa missão, Senhor. Que possamos, Senhor, corrigir, Senhor, nossos caminhos, Senhor. Que nós não façamos, Senhor, que nem fez Ezequias, Senhor, que deixou para lá, que não ligou, que não se importou, que pensou que mas para mim está tudo bem, a salvação é individual, não é bem assim, Senhor. Que possamos entender que a nossa missão como Pai, Senhor, é levar nossos filhos a Te agradar, a ter uma vida de santidade contigo, Senhor. Buscar, Senhor, a salvação, Senhor. Que possamos conduzi-los, Senhor, a ter experiências contigo, Senhor. Que nós possamos ser pais abençoados, Senhor, no nosso lar, Senhor. Que possamos, Senhor, ter o nosso caminho certo, justo. Que nossos filhos possam olhar para nós, Senhor, e que possam ficar felizes e queiram nos imitar, Senhor. E não se ter vergonha, Senhor, das nossas atitudes, Senhor. Nos conduza, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, em todos os momentos que nós erramos, Senhor. Mas que possamos nos fortalecer e deixar de ser, às vezes, preguiçosos, às vezes, Senhor, omissos. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Senhor, porque nós tememos a Ti, Senhor, porque queremos dar, Senhor, o melhor para Ti, Senhor. E queremos que nossos filhos também sejam assim, Senhor. Que eles possam estar na Tua casa, Senhor. Então, Senhor, nos abençoe, Senhor. Nos dê, Senhor, uma visão diferente, estratégias diferentes, palavras diferentes, mas diga tudo de Ti, Senhor. Que possamos falar da Tua palavra, Senhor. Que possamos lembrar das nossas experiências contigo, Senhor. Que possamos, Senhor, instigar nossos filhos para que eles também tenham experiências contigo, Senhor. Para que no momento que eles estão com dor, Senhor, que possamos falar: vamos orar, o Senhor é o Deus que cura. Senhor, para que quando eles tiverem um problema na escola, Senhor, um problema na faculdade, vamos orar, o Senhor é o Deus da solução. O Senhor é que dá toda a solução para todos os problemas. O Senhor amplia a nossa visão, Senhor.
amplie a nossa mente, Senhor, que possamos aprender cada dia mais de Ti, que possamos praticar o que o Senhor tem nos dado, Senhor, na Tua palavra. Senhor, que possamos falar da Tua palavra, Senhor, de dia, de tarde, de noite, que possamos orar por eles, Senhor, quando eles nem estão vendo, Senhor. Senhor, que possas abençoar a vida de cada pai, de cada mãe que está aqui, Senhor. E se porventura, Senhor, um dos pais é descrente, Senhor, se porventura um dos pais ainda não tem entendimento, Senhor, primeiro nós pedimos que traga eles também, Senhor, que eles possam ser salvos, Senhor, mas que ainda assim, Senhor, se não tiver um companheiro, uma companheira que faça esse trabalho também junto, Senhor, Senhor, que possamos ser, Senhor, que nem a Eunice, Senhor, que nem Lloyd, Senhor, que conduziram Timóteo no caminho correto, Senhor. Senhor, que nós possamos, ainda que um não vá, Senhor, que o outro conduza, Senhor. Que possamos ser valentes, Senhor, que afia, Senhor, a nossa flecha, Senhor. Que possamos ser arqueiros, Senhor, que se preocupam com a nossa flecha. Senhor, Tu tens nos dado filhos, Senhor, como flecha, Senhor. E nós não somos aqueles que jogam a flecha ao léu, Senhor. Nós temos um foco, nós temos uma missão, nós temos um alvo que é o Senhor. E é ali que nós queremos jogar os nossos filhos. É ali, Senhor, no Teu coração, no alvo que é o Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, que conduza a cada um de nós, Senhor, e nos dê, Senhor, uma unção nova, Senhor, de ousadia em nosso lar, uma unção, Senhor, de visão diferente, de profecia, Senhor, que possamos ser profetas nos nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por a vida de cada um pai, de cada uma mãe que está aqui, Senhor. Que possamos levar gerações e gerações a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que quebre todas as barreiras, Senhor, da preguiça, a barreira, Senhor, do conformismo, a barreira da omissão, a barreira, Senhor, do sono, a barreira do cansaço, a barreira do não tem importância, ou isso é mais válido que aquilo, ou já está muito velho, não adianta mais, Senhor. A Tua palavra diz que há tempo e fora de tempo, Senhor. Nós devemos falar a tempo e fora de tempo. Então, Senhor, que possamos conduzir, Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas gerações, Senhor, a Ti, Senhor. Que nós não venhamos desanimar no meio do caminho, Senhor. Que sejamos firmes e constantes nessa obra, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus amados. Aleluia. Nós temos uma apresentação do nosso grupo Perfeito Louvor, grupo infantil. E vão estar logo após que os pais sentados aí. Deus abençoe. Nosso amado diácono Eliezer. Palavra poderosa, essa é a palavra. Ela proficia para exortar, consolar e edificar. Glória. Nós fomos exortados, consolados e edificados nesta noite. É a palavra. Agora é a nossa responsabilidade, porque foi a palavra. Já Eliezer sem temor nenhum. O que você falou aqui foi a palavra. E a palavra é que prevalece. Bem,